Eu sinto que eu preciso gravar este vídeo para o fluxo do canal seguir livremente. Olá pessoas, eu sou Iago Costa, esse é o Conversas Paralelas e hoje nós vamos conversar, na verdade eu vou desabafar, sobre Drácula, de Bram Stoker. E gente, se vocês acompanham este canal assim meramente por cima, vocês sabem que esse livro me deu uma ressaca literária incrível, porque eu estava esperando muita coisa dele e ele não me entregou praticamente nada, né? Mas enfim, vamos ao longo disso. Antes disso tudo, eu estou a caráter porque o Outubro Rosa chegou, né? E nós estamos aqui para passar a mensagem. Ou seja, é o mês de prevenção ao câncer de mama. Então, se você é mulher, você faça o seu autoexame ou vá até o médico fazer o exame e se previna. E se você é homem, faça também, porque homens também têm câncer de mama, tá, gente? Voltando ao foco principal, este livro nós temos que falar uma coisa antes de começar a ler ele. No caso, a discorrer ele. Ele foi escrito há 230 anos e foi escrito por um homem. Então, existem coisas que para nossa realidade não fazem sentido, são ridículas, mas naquela época era uma coisa extremamente comum. Como, por exemplo, a minha personagem preferida aqui, que é a Mina, ela é uma mulher, obviamente, então ela não tem tanto valor para alguns acontecimentos da história por ela ser uma mulher. Acho isso ridículo, mas era o pensamento da época, né? Vamos fazer o quê? Hoje não mudou muita coisa, mas pelo menos as mulheres têm uns degraus a mais galgados, vamos dizer assim, né? Então, eu gosto de dividir essa história em arcos. Primeiro vamos falar dessa edição maravilhosa da Dark Side. Capa dura, é a Dark Edition com corte em dourado, fita marcadora e ela tem umas ilustrações como se fossem xilogravuras. Pra mim é xilogravura, tá? Mas eu sei que é arte conceitual gótica suave. Mas pra mim é xilogravura isso aqui, tá? Mas enfim, vamos focar aqui. Primeiro, eu queria dizer que eu não sei como o cinema, o teatro, as artes audiovisuais, etc. e tal, conseguiram criar o Drácula a partir disso aqui, porque eles tiveram que tirar leite de pedra, porque esse livro tem quase 500 páginas, mas se o Drácula aparece muito, são 80. Ele praticamente não está aqui, é como se só a presença dele existisse até um pouco do começo e parte do final. E vamos falar também que isso aqui é um romance epistolar, o que quer dizer que ele é narrado através de cartas e diários e jornais e etc. O que me irritou porque a minha pequena mente conturbada funciona dessa forma. Eu imagino as coisas conforme elas acontecem. Por exemplo, no romance epistolar, uma pessoa está lá sentadinha na sua escrivaninha escrevendo. Eu estou narrando isso. E aí, eu primeiro imagino a pessoa narrando aquilo, a pessoa lá sentada escrevendo. E em paralelo a isso, eu imagino a história que ela está contando. Então é um processo mais cansativo para mim. Tanto é que eu li algumas páginas desse livro, eu estava morrendo de sono, porque é o jeito que a minha mente trabalha, entendeu? Mas enfim, vamos lá. O primeiro arco é o do Jonathan Harker, que é aqui um aspirante a advogado, que depois eventualmente se torna advogado, né? Mas aqui ele está no começo de carreira, e ele é enviado pelo patrão dele até a Transilvânia para negociar a venda de uma propriedade para o Conde Drácula. E aí ele chega lá, passa por todo aquele processo da Bistrita, dos Cárpatos, e chega na Transilvânia, e todo mundo fala para ele se benzer, para ele não ir, começa a dar alho para ele, começa a dar cruz e benzer ele, só que ele é meio cético. E aí ele vai para o castelo, normal, né? Conversa com o Conde, explica as coisas. Só que o Conde, ele está em processo de aprendizagem, porque ele quer se mudar para Londres e ele quer aprender como é que funciona todo o meio de vida, como as pessoas se comportam, como é o sotaque inglês de lá, porque ele quer realmente viver lá. E aqui o Conde, ele é poderoso, até mais do que em alguns outros eventos, mas ele tem as limitações dele, que eu acho incrível para a história de vampiros, como por exemplo, ele não pode atravessar água corrente, ele só pode ir para os lugares quando ele é convidado. Ele só pode ficar no lugar se tiver um pedaço da terra natal dele. Então ele leva vários caixões da Transilvânia cheios de terra para espalhar pela cidade. Mas enfim.
E aí o Jonathan começa a ver que ele vai ser um prisioneiro lá naquele castelo. As cartas que ele envia para todos os amigos e familiares, etc., são interceptadas e são escritas conforme o Conde quer. Ele começa a observar que o Conde é tão velho e novo ao mesmo tempo, então ele não consegue decifrar que idade o Conde tem. Até que ele começa a ver coisas estranhas dentro do castelo, né? Como vampiras espectrais querendo comer ele, literalmente. E ele vê uma cena icônica, que é o Conde andando, descendo o castelo de cabeça para baixo. A narração é bem interessante, só que, como ele é um clássico, você tem que colocar na sua cabeça que ele é escrito de forma clássica, o que é uma coisa que me irrita. Eu gosto muito de clássicos, só que eu acho que essas coisas deviam ser mais acessíveis a todo mundo, porque a linguagem aqui é extremamente norma culta. Vai um pouco até mais com coisas que a gente não usa, tipo próclise, ênclise, mesóclise, etc. Eles descrevem em um parágrafo coisas que ele podia descrever em uma frase, como por exemplo, sei lá, ele viu a janela, ele viu a chuva através da janela. Não. Ele viu a precipitação brumática num céu escarlate que iria vir a cair durante o parapeito em cima da minha janela vertical de vitral de não sei o que, entendeu? Isso são coisas que tornam a história mais bonita de certa forma, precisa dessa encheção de linguiça, até porque a linguagem naquele tempo era diferente, mas é uma coisa que eu acho meio desnecessária, entendeu? É por isso que os livros clássicos, de certa forma, eles não são tão acessíveis à população geral. Primeiro, porque geralmente as edições são caras. E segundo, porque eles não é todo mundo que não tenha pelo menos um mínimo domínio da norma culta que vai conseguir ler ele, entendeu? Mas isso aí são queixas minhas, talvez você não tenha. Mas enfim, moving on. Aí tem todo esse ciclo do Drácula e tudo mais com o Jonathan no castelo. E a gente vai para o segundo arco, que eu acho que é o arco mais interessante dessa história, que é o arco da Lucy. Não só pela Lucy, porque através disso vai movimentar toda a história, mas porque ela traz a melhor personagem daqui, que é a Mina Murray, que eventualmente a gente fica conhecendo ela como Mina Harker, porque ela casa com o Jonathan e pega o sobrenome dele. Então, a Lucy é aquela menina nobre que está sendo cortejada por Deus e o mundo, e ela é prima da Mina. Então a Mina está viajando para passar um tempo com ela, enquanto o Jonathan está viajando na Transilvânia. E aí ela começa a receber umas cartas e percebe que coisas estão estranhas, e começa a conversar com ela, e os pretendentes começam a cortejar a Lucy, e ela começa a escolher todo mundo. Logicamente, ela escolhe um cara que vai ser um lorde super rico e tudo mais. Mas dentro da história, ele é até legal. E aí um dos pretendentes é um médico, que é o... Eu esqueci o nome dele, faz tanto tempo que eu esqueci. Mas ele tá aqui. Aí tem um cara que é um personagem muito forte, que vai ser usado como, né, material de força bruta. E tem o Lorde, que é o que ela escolhe. Não é spoiler, tá, gente? Nem é importante isso pra história em si. Só que, eventualmente, elas começam a passear muito. E aí o Drácula começa a vir pra Londres. E tem todo aquele negócio. E a Lucy é sonâmbula e ela começa a ir passear pelas coisas. E, eventualmente, ela é mordida pelo Drácula. E fica muito doente. E aí a gente conhece outro personagem muito importante. Mas antes de eu falar da Mina. A Mina é uma personagem incrível. Ela é uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela é muito inteligente. Ela é muito bem destra nas coisas. Ela sabe fazer coisas que, entre aspas, naquela época, as mulheres não saberiam, como ler e transcrever coisas em datilografia, em Esqueci o negócio que ela escreve lá. E, eventualmente, ela consegue transcrever as coisas por voz, que é com um aparelho aqui que eu não lembro, que é como se fosse um aparelho gigante para ser um protótipo de gravador daquela época. Então, e uma coisa que me irrita aqui é que, por toda aquela questão patriarcal e tudo mais, dá-se a entender que, por o Jonathan ser muito estudioso e tal, ela só tem essas coisas porque ele ensinou a ela. Se ela não conhecesse ele, se ela não fosse noiva dele, ela não teria esse conhecimento. Então, meio que dá esse conhecimento a ela, dá essa, entre aspas, notória admiração a ela, só que meio que dá a entender que ela só tem isso a partir de um homem, no caso o marido, e isso meio que me irritou no processo. E aí a gente é apresentado a outro personagem, que é o Dr. Van Helsing.
Sim, ele tá aqui, ele tem uma página completamente dedicada a todos os títulos que ele possui. Médico, advogado, não sei o que, neurocirurgião, tabelião, contador, caralho a quatro. Tem uma página só dizendo os títulos dele e tem uma nota de rodapé dizendo que o Bram Stoker deu tantos títulos a ele que eles decidiram cortar várias partes nas edições porque era muita coisa desnecessária. Então, ele é um médico super fodão e tal, que treinou o médico aqui. E a Lucy tá piorando, né, muito gradativamente. E esse cara chama ele para ajudar. Então, ele chega e fala, isso é caso de desmorto. Que ele chama aqui vampiro de desmorto. Na verdade, a palavra vampiro não é quase usada aqui em momento nenhum. Então, depois de várias transfusões, várias coisas, eventualmente a mina sai para encontrar o Jonathan, porque ela recebe um telegrama de que ele foi achado, está super mal, super delirando, porque ele foge do castelo e vai vagando lá pelas ruas onde não tem nada, né, da Romênia. E é encontrado, é cuidado, dizem que ele estava delirando, que ele estava com uma febre cerebral, enfim, ela vai lá achar ele. Eventualmente a nossa querida pobre Lucy falece, e aí tem outro episódio aqui com a pobre coitada da Lucy, que eu não vou falar porque é spoiler, mas como o negócio foi escrito há muitos anos, né? Mas mesmo assim, essa parte é interessante você ler, porque se forma uma tábua redonda ao redor dessa menina, e eles fazem tantas cruzadas e tantas coisas. É uma parte boa do livro, essas altas aventuras e várias trapalhadas que eles fazem através disso. E aí, eventualmente, o Van Helsing tem que ir explicando para eles que vampiros existem, e como funciona tem que provar, porque eles são super céticos, então tem que provar que realmente isso acontece. E a partir daí se gera outra coisa que eu detestei. Porque as pessoas não são boas, elas não vivem num mundo onde as pessoas são boas com as outras. Mas aqui elas formam vínculos de amizade assim. É só conhecer a pessoa que eles já se amam para todo sempre. Juro amor eterno, você seu fiel escudeiro, seu amigo, seu irmão, os diaba quatro. E aí é onde entra a mina. Ela entra em contato com o Van Helsing, escreve uma carta para ele, no caso, conta para ele, diz, meu marido deixou um diário aqui contando coisas bizarras que ele viveu enquanto ele delirava. Aí eles cruzam as coisas, começam a conversar, ela fala coisas para eles, o Van Helsing, depois para eles, a galera toda, dizendo o que aconteceu, relatando as coisas, e aí eles vão chegando às conclusões que realmente tem um vampiro ali atacando, e ele é mais poderoso do que eles acham que ele é, e chega lá em toda a questão dizendo que ele é o Conde Drácula, e que o Drácula é o vampiro supremo, blá 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 blá. Nisso, se passou assim umas 280 páginas e nada de Drácula, sabe? Só eles conversando e relatando coisas. Então tem tudo datado, tudo certinho, eventualmente eles pegam todas essas datas, todos esses registros, e bota para todo mundo ler, para eles irem se situando nas coisas. Enquanto isso, eles vão tentar neutralizar o plano do Drácula, vão descobrindo as coisas, vão descobrindo como derrotar ele. E nisso o Drácula também vai descobrindo e vai querendo, né, matar eles para não atrapalhar o plano. Só que, num desses processos, ele acaba mordendo a mina. E aqui tem outro artifício que eu acho muito interessante nas coisas de vampiro, que é: não é só você morder que a pessoa se transforma. Não é como o jeito que eu acho mais interessante, que é o jeito à la Vampire Diaries. Não foi inventado por The Vampire Diaries, eu sei, mas é o que me vem à mente agora. Que o vampiro bota o sangue dele no sistema da pessoa, mata a pessoa, e a pessoa volta como zumbi, desmorto, use a palavra que você quiser, e aí ela bebe sangue humano e se transforma. Aqui no caso, o Drácula eventualmente dá sangue à pessoa que ele quer transformar, e aí ela fica num estado meio maluco lá, de semi-vida, e aí ele vai sugando a energia dela aos poucos, e eventualmente ela vai deixando de viver até virar uma vampira, vamos dizer assim. Então é assim que vai funcionando. Então eles têm todo esse processo para acontecer, para derrotar, para fazer tudo mais, até que eles são levados na cruzada deles de volta à Transilvânia. E aí é onde a história começa a desandar para mim, porque vira uma cruzada de ação, só que ela vira uma cruzada em certas partes muito maçantes e em outras partes muito acelerada.
porque eles vão narrando eventualmente toda a jornada deles a caminho da Transilvânia, a caminho de derrotar o Drácula, a caminho de achar as caixas de areia dele, a caminho de tudo. E aí, isso é contado de uma forma muito lenta. E nas cenas de ação, que é onde eles, entre aspas, batalham, bem rapidamente, é tudo muito rápido. Inclusive o final desse livro, ele é muito rápido. E ele é muito... não sei explicar, falta aquele je ne sais quoi, sabe? E a gente vê que naquela época as pessoas se assustavam com qualquer coisa, viu, né? Porque isso aqui é bem não assustável. Obviamente que os nossos tempos são outros e a gente tem várias coisas com um monte de jumpscare na nossa cara e isso assusta. Efeito sonoro, jumpscare, todo aquele trabalho de efeitos especiais, mas naquele tempo era assim que funcionava. Inclusive, eu acho, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que essa história ela era escrita diariamente, não, semanalmente nos jornais de Londres, né? No The London Journal. E as pessoas iam acompanhando como se fosse uma novela. Inclusive, nessa edição... tem uns recortes dos jornais da época aqui falando e tudo mais. Mas enfim, o que é que eu esperava disso aqui? Eu esperava muito mais ação, eu esperava um terror muito mais prático. Porque, né, é a história do Drácula e os filmes do Drácula eles são muito voltados à ação. Afinal, além de ele ser um vampiro, ele era um conde, um guerreiro, que é conhecido como Vlad o Empalador, então... eram coisas mais cruéis. Aqui ele é cruel, só que ele quase não aparece. E quando ele aparece, ou ele tá armando algum plano, ou ele quer simplesmente fincar as coisas dele pra dominar pelo menos a cidade, alguma coisa assim, sabe? Ele só quer comer e dormir. Vamos resumir isso aí. Porque ele é rico, né? E ele quer aproveitar o dinheiro dele. Então, é uma coisa muito por cima isso aqui que eu tô fazendo. É mais um desabafo, porque... eu queria tirar essa história do caminho, porque realmente ela foi muito decepcionante pra mim, de certa forma. Mas depois de tudo que eu falei aqui, eu acho que eu acabei gostando de certa forma. O problema é como ela me foi vendida. Ela é mais um romance, né, de certa forma, do que um terror. E na verdade é isso que ela é. Ela é um romance gótico, que tem elementos de terror. Só que ela é vendida como uma coisa super... clássico do horror, clássico gótico, clássico disso, daquilo mais. E são coisas para você desassociar das coisas, sabe? São coisas que a gente vai criando expectativas e as expectativas não são preenchidas. Novamente falando do meu caso. Mas é isso aí. Um adendo. Essa edição é lindíssima. Eu acho ela muito bonita na estante, corte em dourado. Eu acho incrível livros com corte em dourado. Porém, se você for ler e você não quiser gastar muito dinheiro para... eu indico a você a ler a edição da Penguin, que ela é muito mais simples, o pessoal fala que ela tem uma tradução muito boa, e ela tem, né, algumas notas de rodapé a mais, que vão lhe situar pelo caminho e tudo mais. E, enfim, me diz aí se você já leu Drácula, se você já gostou dessa história, se você não concorda com o que eu falei. E é isso aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte e ativa o sino para novos vídeos, né? Esse atrasou porque, gente, eu já falei isso aqui, que eu trabalho num serviço considerado vital. Então, a quarentena não parou o meu trabalho. Então, eu trabalho todos os dias e essa semana eu não tive folga. Então, eu não tô tendo muito tempo para organizar as coisas direito. Mas eu tô lendo. Eu li 3 livros esse mês. Hoje é dia 14. É pouca coisa, mas eu já li 3 livros, estou indo pro 4º. E tem muitas coisas chegando, principalmente porque é período de Prime Day e eu fali, literalmente. Então é isso. Chegou 2 caixas aqui, que estão aqui. Eu vou fazer um unboxing quando as outras chegaram. Eu não sei se dá pra vocês ver aqui na estante, onde o Funko do Brown está. Mas tem 3 livros aqui também que chegaram, que não faziam parte dos book hauls nem unboxings aí. E eventualmente eu vou fazer o book haul no final. A gente tá no Halloween, né, também, então tem umas coisas de terror chegando. Tem uns livros de High Fantasy que eu tô muito empolgado. Tem uma coisa que eu comprei, na verdade 2, que foram muito maravilhosas, que eu queria comprar há um tempo. Então eu vou mostrar pra vocês também. E é isso, foi mais um vídeo de desabafo, porque eu queria tirar realmente essa história do caminho. E eu espero que vocês gostem de certa forma, né, porque é a minha opinião.
e vocês não gostam muito de vídeos de resenha, pelo que eu tô vendo por aí, assistam meu vídeo Nevernight, que eu gostei muito de gravar, e eventualmente vai sair o de God's Grave e o de Dark Dawn até o final do ano. Pelo menos esses dois eu pretendo ler. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, que se tudo der certo, sai semana que vem. Então é isso. Falou!